Tá, então vamos prosseguir, dona Kátia, tá? Se a senhora precisar de qualquer coisa, a senhora nos sinaliza. Ministério Público, então, dá prosseguimento? Dona Kátia, eu estava lhe perguntando, antes da gente interromper, sobre um bilhete. Um bilhete, primeiro eu preciso que a senhora nos localize em que momento que ele foi encontrado, onde ele foi encontrado e o que estava escrito. Quando eu estava fazendo quando meu irmão pediu as cuecas do Andrei, e nós estávamos na frente do roupeiro do Andrei, e eu estava com as portas abertas, assim, porque o roupeiro era para cada 2 portas era para um filho, a do Andrei era a última, inclusive tinha um santinho, um São Jorge ali que ele gostava. E aí eu estava pegando as roupas do Andrei, vendo o que tinha no bolso, o que tinha, as roupinhas dele, na verdade, era uma maneira, talvez, de diminuir a saudade, entender o que estava acontecendo. E aí eu peguei uma calça jeans, que o Andrei usou essa calça jeans na segunda-feira, que o Andrei foi para a escola de manhã, ele foi na segunda-feira com essa calça jeans. Ele chegou da escola, trocou de roupa, botou bermuda. Aí, na madrugada de terça para quarta, quando ele foi assassinado, ele está de bermuda. Então, e na terça, quando ele... Peraí, deixa eu voltar para ficar mais claro. Na segunda-feira, o Andrei foi para a aula com essa calça jeans. Na terça-feira, quando ele chegou da escola na segunda, botou uma bermuda. Na terça-feira, quando ele foi para a escola, ele botou uma calça preta. Chegou da escola, né, que foi tomar um chimarrão comigo, ele botou outra bermuda. E na madrugada, quando ele foi assassinado, ele estava com outra bermuda. Tá, então, nesse momento que eu estava no roupeiro, mexendo nas roupas do Andrei, eu peguei essa calça jeans que ele usou na segunda-feira, e aí eu sacudi a calça e botei a mão nos bolsos. No bolso esquerdo, tinha um bilhete do Andrei escrito nesse caderno, que foi na segunda-feira que ele foi estudar para reforço escolar. E estava escrito assim nesse bilhete: mãe, te amo, me enterre com a camisa do Grêmio. Aí estava escrito AND e riscado, como se tivesse errado, e depois escreveu Andrei. Aí o meu irmão levou esse bilhete para a delegacia. Certo. Bom, aí eu tenho que entrar em algumas questões. A primeira é delas... Se pudesse pegar a caneta ali, lá nas apreensões, Amorim. A primeira delas diz respeito a esse bilhete. A gente observa que ele está escrito com letras bastão. Como diria assim, de letra de forma, mas usando a expressão mais coloquial dos tempos de hoje. Quando eu estudava letra de forma, quando eu estava no colégio, né? Agora eles usam letra bastão. E a senhora disse que seu filho escrevia com letra cursiva. Letra a senhora emendada. Identificou nesse bilhete a letra do seu filho? Na hora que eu fiquei nervosa, eu identifiquei que sim, mas depois, analisando as letras, não parecia ser a letra do Andrei. Assim, ela lembrava a letra do Andrei. Tá, é a primeira coisa. A segunda questão: de que caderno havia vindo este bilhete? Desse caderno que o Andrei usou na segunda-feira de noite. E ele estava com uma bermuda. Quando ele estudou com o Luciano. Quando ele estudou com o Luciano, e ele estava de bermuda estudando. E não de calça? Não, de calça. A calça ele usou de manhã quando foi para a escola, chegou da escola e trocou. A senhora chegou a fazer uma colocação que o Andrei, quando usava uma roupa, a senhora sempre lavava. Sim. A senhora tinha lavado essa calça? Não, não tinha lavado essa calça. Mas ele tinha usado só uma vez, porque ele não gostava de usar e repetir a calça se não fosse lavada. Me chamou a atenção que quando o seu irmão, o acusado, levou esse bilhete na delegacia, ele entregou junto esta caneta aqui. Consta do auto de entrega o bilhete com esta caneta. Eu lhe pergunto, a senhora entregou junto essa caneta para ele entregar junto? Não, foi só o bilhete. E aí diz ali da entrega, que inclusive esta, que é a questão que me chama a atenção, que ele diz na entrega, provável caneta que se usou para o bilhete. Como é que ele sabia que poderia ser essa provável caneta? Da onde surgiu essa caneta?
Não, porque o bilhete estava no bolso do Andrei, não tinha caneta nenhuma. E de onde que era essa caneta? A senhora sabe? Não sei. A senhora reconhece essa caneta? O que eu estou lhe perguntando. Se a senhora quiser pegar, a gente pode lhe levar ali para a senhora ver se a senhora lembra essa caneta nos materiais escolares do Andrei. Eu posso lhe entregar ali. Não, o Andrei... Deixa que eu lhe levo para a senhora poder ver melhor. Tá. Para ver se a senhora se recorda, porque quem levou para essa caneta, dizendo que provável caneta do bilhete, foi o réu. Eu queria saber se a senhora conhece essa caneta, já viu com o seu filho, lembra dessa caneta? Essa caneta é minha. Na verdade, é da casa, né? Porque eu trabalho em um hospital e a gente usa essas canetas. Mas não era de material escolar do Andrei. O Andrei usava a caneta... não vou fazer propaganda, mas é tipo Bic, assim, para escrever. O Andrei não usava esse material. Não Essa usava. caneta estava pela casa, pela minha casa. Certo. E a senhora... se quiser buscar lá, doutor Marcos, ou alguém buscar. E a senhora sabia que ele tinha levado junto a caneta? Não sabia. E que ele tinha feito essa colocação de que esta deveria ser provável caneta? Não, ele só falou que levou o bilhete. E... Ele disse, eu levei o bilhete e o celular foi dispensado. E onde é que ficava essa caneta que a senhora disse que era da casa? Nesses potinhos de caneta, né? Ou tinha pelo balcão, por algum lugar, sempre tinha caneta lá, né? Porque eles estudavam e ficava por ali, mas o Andrei não usava essas canetas. Certo. Quando o Andrei se referia ao Grêmio, era uma coisa que ele amava muito, certo? Muito. E a senhora, claro, viu esse bilhete dias depois, né? Assim. Foi no domingo ou sábado? Não. Não, foi na semana seguinte. Eu não estou me lembrando agora bem a data provável, mas não foi muito distante do dia que o Andrei faleceu. E quem é que tinha guardado essa calça no armário? Provavelmente o Andrei. Certo. Depois a senhora disse assim, olhando melhor a letra, a senhora não identificou mais. Não, depois... Por que a senhora não identificou mais? O que ele levou? Porque tinha um detalhe, que o acento do I do Andrei era diferente. O Andrei tinha uma letra pequenininha. Por mais que ele fizesse grande, assim, a letra dele era bem miudinha. Né? E até naquela semana, alguma coisa assim, ele tinha feito um trabalho escolar numa cartolina. E aí ele escrevia pequenininho. Eu falei, filho, tem que ser grande para os teus colegas verem, né, o teu trabalho. E aí ele ainda falou, mãe, eu não consigo fazer letra grande. Eu falei, não, tu tem que escrever maior, filho. Então, a letra dele era bem miudinha. Certo. E aí, e quando ele lhe deixava algum bilhete, eu não sei se ele lhe deixava, primeiro eu lhe pergunto, ele costumava às vezes lhe escrever algum bilhete, deixar algum bilhete, porque como a senhora relata ele como uma afetiva, eu lhe pergunto se ele deixava algum bilhete para a senhora? Ele deixou um bilhete. Ele estava de castigo do celular. Daí eu falei, filho, vamos tirar uma foto, porque eu queria ver ele de cabelinho cortado. E aí ele falou assim, ó, tá, eu tiro a foto e tu me paga um X e um refri. Tá, daí eu disse, então tá, vamos com X no refri, porque ele gostava de comer X e tomar refri. Aí, como ele estava de castigo do celular, ele queria me avisar que era para eu comprar, ele escreveu num papel, e escreveu assim, ó, me deve um X e um refri. E aí a letra era pequenininha, daí ele botou no meu colo, assim, e para eu pagar um X e o refri para ele. Certo. Mas o que eu quero lhe saber é se costumava escrever com letra cursiva ou... Cursiva. Os cadernos dele sempre foram cursiva. É emendada, né? O que me chama a atenção é que essa palavra camisa está entre parênteses. Não é me enterre com a camisa do Grêmio, me enterre com o Grêmio, entre parênteses, camisa. Esse tipo de expressão, assim, com parênteses e tal, era uma expressão mais culta? Não, ele nunca usou o termo assim. A única vez que ele escreveu o bilhete ali foi com esse aí que eu estava devendo no X, mas ele não era de fazer assim. Tá. E esse caderno estava, então, dentro do seu armário? Isso, no meu quarto. No seu quarto? Isso, no meu quarto. E ele só saiu do quarto para o Andrei estudar segunda-feira de noite com o Luciano. E voltou para o seu quarto? E voltou para o meu quarto. E segunda de noite o Andrei estava de bermuda. Então, o caderno e a calça do Andrei não se encontraram. Certo. Ele não usou depois essa calça? Não. O momento que ele usou o caderno foi segunda de noite, que ele não estava com essa calça. Não, ele estava de bermuda. Aí eu vou ter que tentar ir mais adiante, porque a senhora, nos dias que se seguem, resolve viajar para o Rio de Janeiro. Certo? Isso.
E deixa... Pede para... Como é que a senhora resolve fazer com o seu carro? Eu pedi para o Luciano cuidar do carro para mim, né? Que a minha garagem era aberta, como é que é? Não é tapada. Eu falei, Luciano, fica com o meu carro. E aí a garagem da casa dele era coberta. E aí eu disse, e nós tínhamos uma tartaruga, né? Que era do meu filho mais velho. E ele disse, Cátia, eu venho dar comida para a tartaruga e abrir a casa de vez em quando, porque isso aí foi depois do dia 15. Depois do dia 15, porque o meu irmão ia voltar para o Rio com a gente, né? Depois que nós fôssemos para o Rio, ele iria em seguida. Então, assim, só para eu poder entender a dinâmica dos fatos. A senhora vai com os seus filhos para o Rio de Janeiro, correto? Isso. O Jefferson ainda ficou em Porto Alegre? Ficou. O combinado era assim, ó. Nós somos, eu acho que... Porque ele prestou depoimento, eu acho que foi 14 ou 15 de dezembro. Tá. Tá, e aí ele ainda disse para mim, Cátia, tu e a Andressa, eu estou fazendo o possível e o impossível para vocês não depor, porque você já tem o sofrimento de ter visto o Andrei morrer. Não, ele não falou morrer, de vocês terem passado por esse trauma. Então nós vamos fazer o possível e o impossível para vocês não depor, e vocês podem... Porque eu não sabia, né, como é que funcionava, se eu ia ter que depor, o que acontecia. Ele falou, não, vocês não precisam depor. Então ele disse que ele ia pedir na delegacia para ti e sua filha, que estavam dentro da casa, não prestarem depoimento. Isso. Ele falou, não, tá quase certo que tu e a Andressa não vão precisar depor, porque vocês já passaram pela tragédia de ver o Andrei naquele jeito. E daí ele ainda disse assim, eu vou porque eu sou policial militar, e aí eu tenho que prestar conta lá para o Ministério Público. Tá, e aí nós fomos pro Rio de Janeiro. Mas só para ter um parênteses aqui, eu dando um parênteses, ele não queria, ao fim, ele dizia que a senhora e a sua filha, que 3 pessoas estavam na casa quando o Andrei morreu, certo? Isso. A senhora, o Jefferson e a Andressa. Correto? Isso. Dentro do quarto, que estava com a porta fechada, estava o seu filho e o Jefferson. Isso. E aí ele lhe disse que faria o possível... E o impossível. Ele falou, vou fazer o possível e o impossível... Para que a senhora e sua filha não prestassem depoimento. Isso. Só ele? Sim, só ele. Porque ele disse, eu sou da brigada, então eu consigo resolver isso para não precisar vocês não... Para poupar vocês, para não depor. Certo. E aí, a gente vai... E aí vocês viajaram. E ele ficou? Viajamos. E tanto é que na noite do assassinato, no momento ali, eles não fizeram a exame residográfico nem em mim, nem na minha filha. Nós não precisamos fazer nada, não fizemos nada. Nem é porque vocês não estavam no quarto com a criança, né? É. Bom, mas seguindo adiante, quando vocês viajam para o Rio de Janeiro, o Jefferson ainda tinha acesso à casa? Sim, ainda tinha acesso, tinha a chave de casa. Porque ele ficaria trabalhando, eu não estou me lembrando bem a data, até meio de dezembro ali. E nós viajamos para o Rio de Janeiro, não por ser o Rio de Janeiro, nós fomos para a casa do meu irmão, do Everton, pela nossa aproximação, né? Os meus outros 2 filhos também eram afiliados do Everton, a gente tinha sempre acolhimento por ele, e nós estávamos indo para lá para isso, nós não pensamos em ir para a casa do Jefferson. Aí ele disse que ia ficar mais uns dias ali em casa, que então depois ele iria para o Rio de Janeiro, mas que ele ficaria na casa da Dona Maria, né? Ele ficaria lá porque ela ia viajar para a praia, então eu não precisava me preocupar que ele teria onde ficar hospedado na volta se ele não conseguisse o apartamento, e ele realmente foi para lá e ficou na casa da Dona Maria. Tá, mas aí nós tínhamos a questão, então, que a senhora viaja com seus filhos, o Jefferson ainda tem acesso, o réu, né, à sua casa, e a senhora incumbiu o Luciano de cuidar do seu carro e da sua tartaruga, correto? Isso. O que acontece quando o Luciano entra na sua casa? Ele disse que sentia cheiro de gás. Só que esse cheiro de gás a gente já estava sentindo lá no início, depois que naquele sábado que nós limpamos a casa, quando a gente voltou, na segunda-feira meu irmão já voltou a trabalhar normal no Ministério Público. De dia, quando ele saía para trabalhar, nós sentia cheiro de gás. E de noite sumia o cheiro do gás. E assim passou. E então nós não sabíamos onde é que ele vinha aquele cheiro. Nós combinamos com ele. Tu desliga o gás central, né? Combinaram com quem? Com o meu irmão, com o Jefferson. Tu desliga o gás central a gente não sabia quanto tempo ia ficar apartamento fechado. O Luciano ia lá de vez em quando também para dar comida para o bicho. Não precisava ficar lá no apartamento, né? Tá, aí ele mandou mensagem, na época ainda nós ficávamos num grupo de WhatsApp da família, e ele me chamava de Branca, né? Ele falou, Branca, botei
abri o gás, não, fechei o gás e deixei as portas dos armários abertas. Só que quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu já passo a parte das festas de final de ano? Não. A gente ainda está aqui quando o Luciano entra na casa e ele sente gás. Mas aí foi quando nós voltamos do Rio que o Luciano sentiu o cheiro do gás e nós encontramos o rapaz que trabalha no prédio. Ah, tá. Então não foi durante ainda. Não. Então ele teria dito para vocês, o Jefferson, que teria trancado todo o gás e aberto as janelas. Aberto as portas dos armários, a casa ficou fechada. Tá. E abriu as portas dos armários e desligou o gás central. Certo. Bom, e aí vocês vão para o Rio de Janeiro e ele também acaba indo porque ele está em recesso. Isso, daí ele foi logo em seguida, depois de nós. Bom, aí nós chegamos no Natal. O que aconteceu na noite de Natal que lhe chamou a atenção? Então nós fomos... A senhora estava na casa do seu irmão, do Everton, né? Do Everton. Aí estava eu, meus 2 filhos, o Everton, a esposa do Everton e as 2 filhas do Everton, que também são minhas afilhadas. E o Jefferson e a esposa dele, a família dele, moravam num outro bairro. E aí nós estávamos, né, muito tristes, primeiro Natal sem o Andrei, sem entender o que tinha acontecido com o Andrei, porque até meu irmão dizia que tinha sido suicídio, mas nós não tinha certeza do que tinha acontecido, né, porque ele mesmo dizia, tem que aguardar as perícias para depois concluir, mas já é suicídio e tal. Ele estava nos preparando, né, para acreditar no suicídio. Aí, no dia de Natal, nós estávamos muito sem saber o que fazer, daí eu falei, vamos fazer alguma coisa, mas pelo próprio Andrei, que era uma criança, tinha 12 anos, e o Andrei era muito família, ele gostava de acolhimento, de festa, de estar as pessoas juntas, né? E aí nós tínhamos as crianças, as minhas afilhadinhas também, que eram pequenas, vamos fazer. E aí ele falou assim, vamos fazer um amigo secreto, porque agora eu vou morar em Porto Alegre, eu preciso montar minha casa. E aquilo ali eu falei, não, mas nós não estamos comemorando o Natal, né? Nós estamos fazendo por causa das crianças e principalmente por causa do Andrei, que o Andrei gostava muito de festa de Natal, Ano Novo. Nós jantamos ali, comemos uma coisa assim, cada um tentando dar força para o outro, né? Eu não querendo que meus filhos... Eu não tentava mostrar meu sofrimento para não ver meus filhos sofrendo, os meus filhos também, né? Cada um tentando proteger o outro da nossa maneira. Aí, a gente jantou cedo, e um pouco antes da meia-noite, nós estávamos na sala, era uma sala grande, assim, e eu peguei a mão e falei assim, vamos fazer uma oração para o Andrei. E o meu irmão e a minha cunhada, os dois se olharam assim, como se eu estivesse fazendo uma pergunta, um pedido muito estranho. Qual irmão e qual cunhada? O Jefferson e a Fabiana. A esposa dele. A esposa dele. Eles estavam bem assim, para o meu lado esquerdo, e eu pedi, vamos fazer uma oração para o Andrei. E aí eles se olharam meio estranho um para o outro, como se eu estivesse fazendo um pedido muito estranho. Aí eu não prestei atenção na sequência do ato deles, porque daí eu chorei, a gente chorou. Tá, então essa cena ficou muito gravada, assim, para mim. E aí ele virou, né, ali o 24 para 25, e ele queria organizar já para o Réveillon. Porque vamos fazer o Réveillon, nós vamos levar cooler, nós vamos para Copacabana ver os fogos, tu nunca viu, tu vai ver que é lindo. Mas nós não estávamos em clima nem de fogos, nós estávamos lá porque o meu irmão mora no Rio de Janeiro, não tinha ido para lá para veranear, para passear, como a gente fazia antes, né? E aí ele falou, não, é bem legal lá, vocês vão ver, é legal, vocês vão gostar. Ele estava numa euforia. Ele, a família dele, as filhas e a esposa. E aí aquela alegria, aquele colher ali começou a me incomodar. E eu me posicionei. Porque até então eu estava tentando poupar todos que estavam ali na casa, né? Mas só que eu via que da parte dele não tinha. Eles estavam vivendo um outro tipo de euforia. E eu disse, não, nós não vamos para Copacabana. Aí eu perguntei para o Anderson e para a Andressa se eles queriam ir. Eles falaram, mãe, nós vamos contigo, a gente não quer ir, mas tu quer ir, a gente vai. Eu falei, não, a mãe não quer ir. Se vocês quisessem ir, nós iríamos. Mas eles falaram, não, mãe, a gente não quer ir. Daí eu chamei o Everton e a Adi e falei, a gente não quer ir. Aí eles falaram, nós também não queríamos ir. A gente estava achando que tu queria ir, porque o meu irmão estava tão eufórico que ele queria passar para todos, que todos estavam com aquela empolgação para ir. E nós não fomos. E foi o último dia que eu vi ele, então foi dia 26 de dezembro de 2016, que eu vi o Jefferson pessoalmente. Ou seja, ele não quis respeitar teu momento de luto quando tu quis fazer uma oração no Natal, queria comemorar a festa de Ano Novo. Ele estava em Copacabana com fogos. Ele queria levar espumante, vamos levar cooler. Eu tenho um isoporzão lá, vamos levar, a gente passa o dia lá. E saído com a filha de um amigo, numas férias.
que está ali no processo? Ele saiu com a amiga da filha dele. Peraí, só um pouquinho, dona Kátia. Pois não, doutor. Excelência, é muita especulação. Doutor, o senhor liga o microfone, por gentileza. Tem que chegar um pouquinho mais próximo. Excelência, é muita especulação, Excelência. Eu tenho que intervir. Está passando dos limites, infelizmente, é muita especulação. Nem isso. Tá, nem eu tem nos preciso. autos Vamos isso. estabelecer assim, ó. Perguntas Muito mais. achismo aqui, Excelência. Perguntas mais objetivas e aquilo que não tiver nos autos, doutora, a senhora só nos refira se está ou não está nos autos, tá bom? E assim, o que a senhora não souber, o que a senhora imagine, assim, a senhora diminua um pouco isso, porque a gente precisa de respostas mais objetivas. Se a senhora não sabe, não tem problema, a senhora só nos diga que não sabe, tá bom? Tá, ok. Mas isso foi referido no processo, então, e nos depoimentos, eu estou perguntando se ela tem conhecimento. Sim, eu tenho conhecimento que ele assediou uma colega da filha dele, e como a menina era envolvida com traficante, foi quando eles tiveram que vir embora de Maceió. Me chama a atenção nas ocorrências do acusado que as filhas fugiram de casa Sim. e quando uma delas foi encontrada, foi feito o exame de conjunção carnal. Isso eu não sei, eu sei que uma delas fugiu de casa. E havia alguma suspeita, ou soube alguma suspeita de que ele pudesse ter abusado das filhas? Não, isso eu não sei. Tá. Mais alguma informação que tenha lhe chegado ao conhecimento? Claro, ele ficou com a própria enteada, né? Mas assim, Sim. cuecas, essas pessoas que vão prestar aqui depoimento, esses outros, André Rocha e tal, que tenha lhe chegado ao conhecimento de abuso, de pedofilia? Tinha uma época que nós ia passar as férias no Rio de Janeiro, na casa do meu irmão, do Everton, e aí a gente se encontrava na praia de Copacabana. Né? E aí tinha um menino que jogava, acho que no Fluminense, alguma coisa, e ele estava sempre com esse menino também. Mas aí eu não sei o que aconteceu com eles, não. Mas ele era uma criança também que ele estava sempre em volta dele. Ele sempre tinha um menino na volta dele. Certo. Bom, Kátia, a gente tem algumas informações que eu preciso agora checar para o passado, tá? Uma delas é uma fala... A outra questão que é bastante importante, não foi feito um mapa da casa, um mapa, assim, um desenho da casa. Mas eu preciso entender essa casa, esse apartamento. Ele era térreo? Térreo. Como é que funcionavam os banheiros? Eram 2 banheiros, né? Tinha um banheiro no quarto onde eles estavam dormindo, que daí o chuveiro não era usado, era só o vaso e a pia. E aí tinha um outro banheiro mais para cá, que daí era para a gente usar normal. Na entrada deste banheiro havia sangue, correto? Sim. Na pia tinha sangue também. Na pia, exatamente. Essa era a questão. Na pia tinha tipo uma gota assim escorrida. Aí eu lhe questiono. Da onde que tinha, se a morte foi dentro do quarto, como é que tinha sangue na pia do banheiro? Essa porta, quando a senhora... Eu vou lhe perguntar assim, ó. Tenta fazer um esforço de memória, dona Kátia. Se precisar, fecha os olhos e tenta lembrar. Quando a senhora entra nesse quarto, esse banheiro estava com a porta fechada ou aberta? Aberta, porque eles deixavam aberto, porque o quarto era pequeno, né? Tá. Então, o quarto era pequeno e o banheiro era menor, né? Mas então, eles usavam essa porta aberta como se fosse mais uma extensão. Eram alguns... Totalmente aberta ou entreaberta? Não, ficava... Eu não lembro se ela estava entreaberta ou totalmente aberta. Mas ela fechada, ela não estava. Porque Certo. eles usavam aberta para... E essa pia, ela ficava reto ali onde estava o seu filho? Ou teria como ter uma projeção de sangue para a pia? Teria como ter essa Eu projeção? acho que não. Certo. Como é que era esse sangue na pia? Era um sangue de quem poderia ter lavado as mãos? Era uma gota de sangue vivo, assim, ó, escorrido. Em que local da pia? A pia era mais ou menos desse tamanho, assim, ó. Bem no meio aqui, assim. E a torneira ficava mais para lá. Porque vocês fazem essa referência, né? E isso também não foi chegado a ser fotografado, mas é uma informação bastante importante. A senhora viu esse sangue na pia? Vi, certeza absoluta. Perguntou para o Jefferson por que tinha sangue na pia? Não, na hora nem tinha Depois nem a senhora pensou nesse Depois sangue? sim, mas na hora não vi. Certo.
A senhora, em algum momento, quando destapou o Andrei, chegou a encostar nele? Ou só viu? Não. Não encostei no Andrei. Eu só destapei ele. Só destapou? Só destapei. A senhora lembra do seu vizinho, o Birajara? Sim, sim. Depois que houve a denúncia, o Birajara procurou vocês, correto? Isso. Quantos tiros o Birajara ouviu? 2. 2 tiros. Quantas marcas nós temos nessa casa? Nesse quarto? Tem o do Andrei, né? Um rasgo na cabeça dele. E, tipo assim, se o Andrei tá deitado aqui, tinha um rasgo, uma lesão na parede. Tá. E outro na lâmpada. Certo. E não tem um tiro atrás onde está a TV? Não, daí a gente não sabe se foi a trajetória da bala, onde é que aconteceu. Mas não tem 2 furos? Sim, a TV foi quebrada, né? A TV foi quebrada. Foi quebrada. Eu vou ser talvez obrigada a... depois eu mostro. Mas o Birajara ouviu 2 tiros. Ele ouviu 2 tiros. O que ele lhe narrou? Ele disse que na noite do ocorrido, ele estava jogando videogame e ouviu o barulho de 2 tiros. Aí eu não sei explicar bem a palavra, tiro seco, acho que é o nome da palavra. Mas aí ele disse que ouviu 2 tiros, 2 disparos. Tem uma questão que é fundamental. Quando vocês conversam, que tem arma na casa, o réu disse onde essa arma ia ficar? Não, ele até disse, Kátia, nem tu vai saber para ficar bem guardada. Porque eu disse para ele, eu não preciso saber também, né? E eu confio que ele deixaria no local onde... E aí eu lhe digo o seguinte, a senhora que é seu filho, né? Eu tenho filho, a gente conhece seu filho mexe nas coisas, ele é uma criança que costuma pegar e ficar bisbilhotando, curioso de querer saber, ele teria esse comportamento? Não, o Andrei, ele era curioso de saber as coisas, de te perguntar, de ter informações, mas ele não era mexerico. Ele era educado. Educado, tanto é que na casa do Everton Idade, que ele ia passar as férias, a minha cunhada sempre dizia que brigava com ele, que ele dizia, ô madrinha, posso pegar um iogurte? Ô madrinha, posso pegar um refri? E ela dizia, Andrei, tu tá em casa, filho, tu pega o que tu quiser. Então, ele sempre foi educado a pedir, e ele não era de mexer nas coisas alheias. Na época que eu estava casada, o meu marido chegou com dinheiro, né, porque era mais espécie, e ele deixou uma mochila, sei lá quanto valor tinha, e o Andrei nunca mexeu. E tudo que o Andrei pedisse, até nas minhas coisas, ele falava, mãe, posso pegar um cortador de unha? Ele ia lá e pegava aquilo e devolvia. Ele nunca foi de mexer. O Jefferson treinava na academia do condomínio? Treinava. E tu sabe me dizer se quando ele treinava ele levava arma? Não sei, porque como ele disse que ele não passaria informações da arma, eu nunca parei para perguntar se ele levava. Ele disse que não passaria informações, né? Isso, ele disse, Kátia, deixa que eu guarde... E eu confiei, né, porque o meu pai era assim, guardava a arma e a gente não sabia onde ele guardava. E no dia do fato ele disse que a arma estava na mochila? Ele depois, sim, durante o processo depois, ali, né? Ele falou. Até então eu não sabia onde ficava essa arma dele. Tu visse a mochila onde é que estava? Estava atrás da cabeceira do Andrei, na cabeceira do meu irmão, aliás. Mais próximo da cabeça do meu irmão. Eu não ia te perguntar, mas eu vou te perguntar, mas a mesma história, se tu lembrar, né? Uhum. Quando tu chega tu me disseste que era uma noite fria. Isso. Consta aqui 15 graus, tem um cobertor. Quando tu chega voltando da festa de aniversário, tu percebeste se... Quando eles estavam os dois ali, que tu disseste que tu fosse meio evitada, tu percebeste se a janela estava aberta ou fechada? Eu não lembro, mas eu acho que ela devia estar fechada, porque se estivesse aberta, eu acho que me chamaria atenção. E depois que o Andrei levou o tiro, tu sabe me dizer se a janela estava aberta ou fechada? Aí estava aberta, porque eu queria entender o que tinha acontecido com o Andrei. Eu cheguei até a pensar, será que caiu uma pedra? Alguém tocou uma pedra no Andrei, porque pela lesão que estava assim na cabeça, né? Tinha um rasgo na cabeça do Andrei. Então tu me dizes que no primeiro momento tu achas que estava fechada, mas que depois tu viste que estava aberta, né? Sim. Porque daí eu fiquei de frente pro meu irmão assim, né? E aí eu vi a janela atrás dele que estava aberta. O Jefferson era um policial experiente, né? Sim. E o Jefferson tinha uma arma na mochila, no primeiro andar, no andar térreo, né? Isso, no térreo. E a janela estava aberta. Isso. Nós moramos, né, no térreo, e a janela estava aberta. E esse caderno estava contigo já há algum tempo antes dele falecer?
O caderno pequeno, sim. E o bilhete foi numa outra folha. Não foi, o bilhete não foi escrito nesse caderno. A anotação no caderno tinha quantos dias antes dele morrer? Desse do X? É. Eu não sei precisar os dias, mas foi Mas eram próximo. dias. Foi próximo. Não é mês. Não. E... Porque o Andrei, foi quando ele tinha cortado o cabelo, que eu pedi para... Em suma, então, vamos resolver isso aqui bem objetivamente, eu sou muito objetivo. E embora o Andrei escrevesse normalmente na cursiva, eventualmente ele escrevia, e eu vou repetir a minha expressão, eu tenho quase 60 anos, na letra de forma também. Mas era muito raro. Ali, nesse bilhete, ele escreveu, me deve um X, porque essa folha, ela tinha uns quadradinhos. Tá, mas o réu conhecia, digamos... A letra do Andrei? Sim. Todas as letras do Andrei. Sim, porque o caderno do Andrei ficava na mochila, e às vezes o Andrei estava fazendo os temas, e ele estava por ali com o Andrei. A outra coisa que eu te pergunto é assim, ó. Quando aconteceu isso, acho que tu já deixou claro, mas eu quero que fique mais claro, porque vai ser questionado aqui certamente durante o debate, que num primeiro momento tu não tivesse a mínima desconfiança do teu irmão. Não. Do teu irmão réu, como tu disse. Não tive. Tu não parou para pensar nessas possibilidades. Porque o luto foi tão de repente, né? Em menos de 2 horas eu saí do quarto, meu filho estava bem, vivo. E aí daqui a um pouco a minha vida virou do avesso. E essas coisas todas também, já que tu até deste os teus filhos em batismo com ele, né? Sim. Essas coisas todas do passado dele que tu faz referência, tu viesse a saber todas após. Após. Houve uma procura, as pessoas te procuraram? Sim, as pessoas me procuraram, porque quando começou a história do Andrei, que o Andrei morreu, e aí as pessoas me perguntavam, o Andrei morreu, assassinado, ele cometeu suicídio. Eu disse, nem eu sei o que aconteceu com o Andrei. Você sabia que o Andrei tinha morrido. Só que daí as pessoas também se sentiram mais à vontade em me falar. Porque quem entendia por exemplo, na própria noite do assassinato do Andrei, ele andava de óculos, né? As pessoas começaram a observar o comportamento dele. Eu vou te fazer uma última pergunta, porque, a meu sentir, eu creio que a todos aqui, o suicídio, ele é um ato que atinge não só a vítima, atinge as pessoas que amam a vítima. O Andrei alguma vez foi rude ou ruim para ti? Não. O Andrei era uma criança dócil, meiga, amada. Claro, ele tinha aquelas coisas de criança normal, né? Mas eu tenho plena certeza assim, do meu amor, do amor dele por mim, pelos irmãos, pelo pai dele, pela família. Ele jamais ia querer te machucar. Não. Obrigado, Kátia. Eu agradeço. Tá, vamos, dona Kátia, a senhora quer um intervalinho para tomar uma água? Tá. Olha só, a dona Kátia respondeu todas as perguntas da acusação sem nenhuma interferência da defesa, tá? Eu vou pedir que a defesa também possa fazer as perguntas sem nenhuma interferência. Doutor, eu estou atenta a isso, doutor. A dona Kátia respondeu mais de 3 horas de perguntas da acusação. Por favor. Dona Kátia, alguém fez alguma perícia nesse Junker? Não. Não foi. Tá. A resposta é simples, é sim ou não. Obrigado, Excelência, pela intervenção. Dona Kátia, então foi falado aqui que agora apareceu um senhor que esteve lá no Ministério Público dando um relato, que é o seu Ubirajara. Me parece-me que daqui a pouquinho ele vai aparecer aqui como testemunha. Ele confidenciou para a senhora que naquela madrugada ele ouviu 2 disparos de arma de fogo, correto? Isso. Tá. Vamos voltar um pouquinho lá com a dona Maria Rita, a sua vizinha? Vamos. A dona Maria Rita, sua vizinha, ela esteve na delegacia de polícia, esteve também aqui em juízo, na presença do Dr. Thomas, na época o juiz de direito, da doutora Lúcia, da minha presença também. E lá na delegacia e aqui em juízo, ela confirmou para nós que ela ouviu um disparo de arma de fogo. A senhora tem conhecimento disso? Sim. Um disparo de arma de fogo. Por acaso, a senhora sabe se foi recolhido lá na sua casa,
naquela madrugada que aconteceu aquela tragédia, se foi recolhido 2 projéteis, ou 1 projétil, ou o que foi recolhido? A senhora tem conhecimento disso? Não, eu não tenho esse conhecimento. Não tem. Aham. Vamos também falar um pouquinho do horário do disparo da arma de fogo, dona Kátia? Vamos aqui falar também que a dona Maria Rita, essa vizinha da senhora, que é psicopedagoga, que estava lá a 1h45 da manhã, na sua sacada, fumando um cigarro, e ouviu um disparo de arma de fogo, ela veio aqui em juízo para confirmar aquilo que ela havia falado na delegacia. Na delegacia ela falou que foi 1h45 da madrugada. Aqui ela não lembrava. Mas o doutor Thomas, um juiz bastante atento ao processo, ele fez uma pergunta para ela e ela lembrou, que era 1h45. A senhora tem conhecimento disso? Eu não sei precisar os horários. Eu sei precisar o horário que o meu irmão entrou no meu quarto para me chamar. Entendi. A senhora pode confirmar aqui para nós que a senhora fez uma ligação para o seu ex-marido César às 2h05? Isso. 2h05? Isso. Tá. A dona Maria Rita, sua vizinha, estava lá na sacada, ela ouviu o disparo a 1h45 da manhã. Na sequência, ela viu o Jefferson, seu irmão, caminhando em direção da guarita, 10, talvez 15 minutos após o disparo. 10 ou 15 minutos após o disparo. A senhora ficou sabendo dessa informação no processo? Eu não sei precisar o tempo dessa, porque eu acho que mais é ela que saberia, eu não sei. Não, a informação que ela viu ele caminhando até a guarita. Mas eu não sei o tempo, que horário era. Sim, mas a senhora sabe que ela disse ter visto? Sim, ela disse que viu caminhando pelo condomínio, eu não lembro bem se foi pelo condomínio em algum lugar, mas que da sacada dela ela viu ela caminhando. Eu não sei precisar o tempo do que ela viu ele. Ok, sem problema. Dona Kátia, em que momento, naquela madrugada, daquela tragédia, a senhora viu o sangue na pia do banheiro? Porque quando nós estávamos falando, nós vamos se arrumar para trocar de roupa, quando nós saímos, o sangue estava na pia ali. Quem estava lá com a senhora? Eu, a Andressa, o meu irmão e o Andrei já em óbito. Era na pia do banheiro desse quarto? Desse quarto. Muito sangue? Como eu falei, né, era uma gota assim. Entendi. Dona Kátia, não querendo ser repetitivo, porque essas perguntas já foram feitas para a senhora já lá em 2023, tá? Mas eu tenho que fazer novamente. Foi juntado aqui no processo, algumas mensagens trocadas entre o Andrei, seu filho, e o pai dele, o senhor Ronaldo. O senhor Ronaldo foi ouvido na delegacia e em algum momento ele fala que estava tendo um atrito entre o Andrei e a senhora, estava tendo um atrito entre o Andrei e o seu filho mais velho, o Anderson, que tem o apelido de Mão. Essas mensagens que foram trocadas entre ele e o seu Ronaldo foram juntadas no processo pelo próprio Ronaldo. A pergunta é, a senhora teve conhecimento dessas mensagens? Eu tive depois do fato, né? E essas mensagens, para mim, são uma interpretação justamente por o Andrei estar de castigo e ele pedir, digamos que um socorro ao pai dele, mas o pai dele sempre me deu total liberdade de conduzir a educação do Andrei. Então, na verdade, aquilo ali pode ter sido, eu vejo como um desabafo do Andrei pedindo um socorro e o Ronaldo, né, o pai do Andrei, foi coerente, não deu razão para o Andrei, porque o Andrei estava de castigo, estava de notas maus, aquela coisa de irmãos, de brincar um com o outro. Então, eu acho que todos nós aqui já passamos pela fase de 12 anos, temos nossas rebeldias com pai, com mãe, com irmão, mas o Andrei não era uma criança revoltada com os irmãos, com o pai dele, tenho certeza do amor dele pelo pai dele, com os irmãos dele. Ele estava revoltado por ser criança e está sendo punido por ficar muitas vezes sem celular, sem olhar uma série que ele gostava, ou jogar futebol na quadra. Então, eu acho que aquilo ali não é um comportamento que me preocupa, porque é uma criança que está sendo educada, né, justamente para a sociedade. A senhora disse que, pelo que a senhora falou aqui, então eu acredito que a senhora tomou conhecimento do teor das mensagens. Depois, sim. Tá. A senhora, depois que tomou conhecimento do teor das mensagens, a senhora continua acreditando que era um comportamento normal de uma criança de 12 anos? Dizer Com certeza.
Com certeza. Eu tenho mais 2 filhos mais velhos, então eu tenho experiência de filhos, é normal, acho que qualquer criança da idade com 12, 13 anos que tu pune por não brincar, não poder brincar, assistir série, hoje em dia, né, a nossa punição, nossa arma como pai e mãe é tirar o celular, então eu acho que o comportamento do Andrei reafirma que ele era uma criança normal, né, revoltado, brabo ali porque ficou sem o celular. Brabo, nervoso, não é? Não, brabo, nervoso, não. É um comportamento, eu posso ter usado a palavra errada. É uma criança, qualquer criança que tu pune que fica sem celular, eles ficam descontentes, né? Então o Andrei estava, na verdade, descontente por estar sendo punido ali. E eu acho que isso faz parte da educação, né? Para nós educar os nossos filhos, nós temos que puni-los, porque nem sempre o sim é o correto. A criança precisa do não. O que me chamou a atenção naquelas mensagens, dona Kátia, era essa conversa dele com o pai dele, é que em algum momento ele fala, eu vou matar minha mãe. Só para esclarecer os jurados, essas mensagens que o advogado está perguntando, elas estão nos autos. E evento, doutora? Qual é o evento que está a mensagem? Os senhores e as senhoras vão poder verificar o que está escrito nas mensagens, tá bom? Doutor, por favor, a pergunta. Se uma frase escrita por um filho dessa magnitude não era para se preocupar. O senhor consegue nos informar Desculpa, dona Kátia, o senhor consegue nos informar a página dessa mensagem, doutor? Sim, já vou pegar aqui, excelência. Aqui a página está muito borrada, excelência, eu não consigo ver também, né? Não, por favor, não. Já vou falar para o Mais senhor. uma dessas e eu vou esvaziar o plenário. Tá, eu já pedi. Tá bom, doutora, eu procuro aqui. Pode seguir. Tá, doutor, prossiga que a gente vai procurar a página. Eu procuro aqui, doutor. Obrigado. Tá bom, a gente já vai encontrar também aqui, a gente vai ver isso. Vou encerrar com a dona Kátia. Dona Kátia, muito obrigado. A senhora me desculpe alguma coisa. Excelência, devolvo a palavra. Pelos jurados ou juradas, mais alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram? Não? Tá, então, dona Kátia, eu lhe agradeço muito, tá? A gente encerra o seu depoimento aqui. Se a senhora quiser permanecer em plenário, tem um lugar ali reservado para a senhora, tá? 5 minutos, então, pessoal, para a gente prosseguir na próxima testemunha.